Boa noite agora, você que está aqui nesse sábado à noite assistindo aula de planejamento financeiro, aposentadoria, ou para quem está me vendo no domingo, né, assistindo esse tipo de conteúdo. Pois é, não é todo mundo que topa usar o tempo do sábado ou domingo para assistir isso, mas se você está aqui, isso quer dizer que você é uma pessoa que está interessada em melhorar a sua vida, em se planejar para o futuro, para ter um futuro mais tranquilo, mais seguro. E é o que importa, é o que eu vou mostrar para vocês. Porque a gente colocar essa questão do planejamento de aposentadoria no radar. Vamos lá. E 60, eu vou ter 80 e poucos anos, né? Então, como que eu vou fazer para me sustentar quando eu parar de trabalhar, né? Se eu vou parar de trabalhar aos 60, 67, 65, 62, eu não sei quanto vai estar lá a idade para se aposentar, se eu vou trabalhar até me aposentar, como eu vou fazer para me sustentar? Vocês imaginem, por 20 anos, 25 anos, por quanto tempo? Né? Eu vou viver até os 90? Eu vou viver até os 100? Eu vou viver até os 85? Eu não sei. Mas por quanto tempo eu preciso, com uma margem de segurança, ter dinheiro para me sustentar? Olha o desafio. Vocês já pararam para pensar nisso? Por favor, respondam aqui para mim. Vocês concordam comigo que como a expectativa de vida está se alongando, eu vou ter mais tempo para me sustentar no meu pós-aposentadoria? Ou seja, planejar a aposentadoria nunca foi tão importante quanto está sendo agora. Por quê? Porque a população está vivendo mais. A população está vivendo mais. E quanto mais ela vive, mais ela precisa de recurso nessa vida não produtiva financeiramente falando. E vocês concordam comigo também que a época de construir todo esse patrimônio para me sustentar por esses X anos na aposentadoria é enquanto eu tenho a minha vida produtiva? Porque depois, quando eu me aposentar, eu não vou ter tempo, nem energia e nem oportunidade, na maioria dos casos, para construir esse patrimônio. Nós tem gente que está com uma vida muito tranquila hoje em dia, que tem bastante dinheiro e vai acabar indo para o pós-aposentadoria com todo esse patrimônio. Ok, a pessoa já tinha um patrimônio considerável, ela só soube preservar e continuar, mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas não estão construindo patrimônio no futuro, pensando em aposentadoria, pensando em longo prazo. Muita gente, vai ficando mais fácil conforme a gente vai ficando mais velho, mas muita gente tem muita dificuldade em se enxergar como um idoso. Então, aquela pessoa lá de 80 anos não é a mesma Gisele que é hoje, eu não consigo enxergar. Então, eu não consigo colocar essa lente de longo prazo e me ver lá na frente. Então, as pessoas elas conseguem sim se planejar muito bem para metas de curto prazo, de médio prazo, vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento, vou viajar, mas muitas pessoas não colocam essa caixinha meta aposentadoria, porque elas não conseguem se enxergar lá na frente, que isso vai fazer parte da vida delas, e faz. E quanto antes você começar, né, essa caixinha aposentadoria devia estar num planejamento financeiro de uma pessoa desde o começo, porque quanto mais cedo você começa, menos você precisa colocar de dinheiro, né, e mais fácil é você construir, porque você tem mais chance de errar. Quanto mais pra frente você chega perto da sua aposentadoria, você tem menos chance de errar. E errar, eu digo no sentido de, escolhi um investimento super arrojado, perdi tudo. Você aos 25 anos, se isso acontece, você tem uma vida inteira para recuperar. Você, se isso acontece aos 59 anos, você não tem mais uma vida inteira para recuperar, né? Ou me enfiei no negócio, pus todo o meu patrimônio para tentar duplicar isso, triplicar isso, foi um negócio errado. Talvez você não tenha mais tempo para conseguir corrigir a rota. Então, quanto mais cedo, mais fácil, menos esforço necessário e mais chance você tem de errar e corrigir as rotas no meio do caminho. Então, falando em consumir o patrimônio que foi acumulado, imagina que você tem uma linha assim, ó. Até os 65, você trabalhou, você teve uma vida produtiva sentido financeiro, tá? E aí você acumulou isso aqui de patrimônio. E o que acontece? E você vai começar a consumir. Então esse patrimônio que você vai consumir, ele vai durar até quanto? Até 90 anos? Não, eu fiz um cálculo aqui e eu consegui juntar isso aqui de patrimônio. Esse patrimônio, eu consumindo ele, com o meu custo de vida, já que eu não tenho renda na aposentadoria, eu vou consumir do meu patrimônio, vai durar até os 85. Tá, mas e se você viver 90 anos? E esses 5 anos, né? O que vai acontecer? E vai ser todo mundo que vai precisar disso aqui, de patrimônio,
patrimônio, se eu pegar um pouquinho menos, né? Tudo depende de como você vai querer se projetar lá na frente. O que você vai querer, né, da sua vida? Você quer ter um pós-aposentadoria viajando, desbravando o mundo, né? Você não vai ter muito gasto, você quer uma vida tranquila. O que você quer? Mas também tem outro ponto, que tem muita gente que vai precisar de cuidados com saúde, né? E esses cuidados, eles aumentam bastante conforme a pessoa vai ficando mais velha. Então, nesse caso, essa pessoa, ela vai ter despesas extras médicas. Se ela não tem um convênio muito bom, como que vai ser feito isso? Né? Se ela não tem os filhos perto, quanto vai custar um cuidador? Tá entendendo? Então, pode ser que essa curva aqui de consumo seja diferente para uma pessoa ou para outra. Só que tem um ponto, a gente não sabe como a gente vai chegar lá na frente, né? Quanto mais para frente a gente se projeta, isso que é o que eu falo para os meus alunos em planejamento de longo prazo, mais incertezas a gente tem, mais volatilidade a gente tem. Então, muitas coisas podem acontecendo até chegar ao longo prazo. Você fala, vou fazer um planejamento, eu vou viajar, eu vou fazer isso, e no fim acontecem alguns eventos na sua vida até chegar nesse longo prazo, e essa configuração muda muito, né? Então, sempre é ter essa ideia. Quanto que eu tenho de patrimônio e quanto que eu vou consumir. Aí também tem uma outra variante aqui, né? Você imagina que você parou aqui de trabalhar, você juntou esse patrimônio, aqui aos 65, é o patrimônio que você tem, e você vai consumindo desse patrimônio muito pouco, muito pouco. Em vez de você precisar, sei lá, 15 mil reais lá no futuro, né? Que não vão ser mais 15 mil reais, você precisa de 3. Então, você consegue, de certa forma, perpetuar esse patrimônio. Ou você tem totalmente em renda passiva, né? Desde que isso continue te dando as rendas passivas que você precisa. Ah, mas aconteceu alguma coisa. Parei de receber o aluguel ou parei de receber o dividendo. Eu preciso de mais dinheiro porque aconteceu um evento. Você consegue consumir uma parte do seu patrimônio, né? Para cobrir essa parte, essa falta da renda passiva. Mas vocês entenderam o ponto? Tá aqui. A gente precisa construir reserva durante a nossa vida produtiva para poder consumir na aposentadoria. Se a gente não constrói nada, a gente vai consumir da onde? Né? O nosso custo de vida vai sair da onde? E além de tudo, construir reserva e se programar para quantos anos? E como vai ser o consumo dessa reserva? Como ela vai ser? E assim, se a gente deixa, né, imaginem só, para calcular isso aqui, para pensar nisso, como eu quero que seja, que gastos eu vou ter, quanto que eu vou reservar, eu vou me planejar para quantos anos? Até 100 anos, até 90, até 80? Quanto que eu acho que eu vou viver? Se a gente deixa para pensar nisso aqui, aos 64, aos 59, às vezes não deu tempo da gente construir esse patrimônio. E se a gente pensa nisso lá atrás, quanto mais cedo, mais a gente tem tempo de chegar aqui, aos 64, e tá com essa reserva, esse plano montado. Vocês perceberam a questão do tempo? Gravem isso. O que vai determinar se você vai chegar bem ou não na sua aposentadoria, nesse cenário, ou aqui já você não vai ter praticamente nada, ou ter um pouquinho para mais 5 anos, dos 65 aos 70, ou se você vai chegar aqui e vai ter até os 75, é a sua capacidade de poupança durante a sua vida ativa. Gravem isso. É lógico, né? Dá para a pessoa trabalhar até os 75 também para continuar se custeando. Mas uma hora essa vida ativa dela financeiramente vai ter que parar. E aí? Essa pessoa para aos 80 porque não tem mais condições de trabalhar e ela vive até os 90. Como fica esse espaço? Vocês estão entendendo? Então, alguns pontos eu quero colocar para vocês, né? Você ter capacidade de poupança durante sua vida ativa, financeiramente ativa, para você chegar nesse desenho aqui, você ter reserva suficiente, patrimônio suficiente para você consumir durante a sua fase de usufruto. E se você conseguir ainda no pós-aposentadoria fazer esse patrimônio se multiplicar, então em vez de você consumir o patrimônio, usar a renda passiva desse patrimônio é melhor ainda. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que tem casa de aluguel e não precisa vender os imóveis para se sustentar. Recebe os aluguéis, lógico, tem questão de vacância, de manutenção, mas enfim, recebe os aluguéis ou recebe os dividendos e mantém o patrimônio, tá? Então, essa forma também. Ou mesmo vender os imóveis ou resgatar os investimentos durante esse certo tempo. Então, você ter renda no pré, capacidade de poupança, e também no pós, se você tiver capacidade de renda, de fluxo, é melhor. Ou resgatar os investimentos durante esse certo tempo.
Então, é você ter renda no pré, capacidade de poupança, e também no pós, se você tiver capacidade de renda, de fluxo, é melhor. O meu objetivo não era mostrar aqui como a gente faz um cálculo de aposentadoria, como a gente traz esses fluxos futuros para o presente, como a gente lida com essas variáveis de incerteza, já que a gente fala do longo prazo. Não é esse o intuito. Na verdade, o intuito é vocês entenderem por quê e para que vocês precisam se planejar para a aposentadoria, tá? Tem até uma história que eu queria comentar com vocês, que eu vi no módulo do MBA, e acho que vale a pena falar. Tinha uma pessoa da família das pessoas que construíram Copacabana Palace, né? Então ele teve uma vida muito boa, com muito requinte, com muito luxo, era de uma família muito rica. E no fim da vida dele, ele, acho que era Jorginho Gimlet, ele acabou por morar de favor uma das suítes do Copacabana Palace, almoçava lá de favor, vivia do INSS, olha a importância do INSS, viu? Não despreze a importância dele. E ele vivia da ajuda de amigos, né? E ele foi uma pessoa que teve uma vida de muito luxo, namorou atrizes e viajava. E ele deu uma entrevista, ele tinha 87 anos. E ele falou assim, da situação financeira dele atual, né? Ele falou assim que o problema dele foi ter calculado mal. Ele imaginou que ele fosse viver até os 75 anos, só que não. Ele já deu entrevista, ele tinha 87, ele ainda viveu até os 88. E ele falou, calculei mal. Quando eu falo calculei mal, outro exemplo, uma pessoa que eu conheço também, que calculou a aposentadoria dela, né? E calculou até os 84 anos. A questão é, e se você viver aos 90? Não vai caber, eu calculei mal, né? Muitas vezes, para muitas pessoas, mais 5 anos. E essas pessoas vão recorrer ao quê? Né? Então, por isso que é bom a gente ser conservador, a gente começar antes, para ter tempo e a gente se projetar também, quando a gente fala de aposentadoria, para prazos mais longos. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigada por quem teve paciência de ficar comigo esse tempo todo. Eu espero que o conteúdo de hoje do aulão tenha servido de alerta para as pessoas que não começaram a pensar nisso, comecem a pensar nisso, porque isso é muito importante. Tá bom? Então, bom sábado, um bom domingo para quem estiver vendo no domingo. E é isso, até a próxima!